Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vida de Psicóloga. Um podcast que surgiu para mostrar que existe muita vida além da psicologia. A gente ama o que a gente faz, não é verdade? Mas aqui eu tô interessada em saber também, é claro que eu vou saber da vida da psicóloga, mas também dos bastidores dessa vida. Porque eu tenho aí uma hipótese que o que nos torna tão bons é isso que também tem por trás dessa vida do psicólogo, né? Esses valores, aquilo que importa, que nutre e que nos abastece. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais da vida de uma psicóloga. Eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dela para vocês. É psicóloga, ela é terapeuta cognitivo-comportamental, ela está em andamento com uma especialização em PBE, TCCs, né? Formada em TCC e também em psicopatologia. Essa pessoinha, que vocês vão conhecer daqui a pouco, ela foi minha aluna no Clube do Livro. Depois eu vou perguntar pra ela qual que foi, como foi que ela chegou até mim também, que eu acho que eu já perguntei, mas eu vou perguntar de novo. Ela sempre foi uma aluna muito dedicada e também participativa. Ela nunca ia passar despercebida. Tava sempre ali com as suas opiniões, com os seus questionamentos, né? E eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente quando eu fui no CBTC em Natal, em 2024. E aí, recentemente, fiz o convite para ela falar um pouquinho da vida dela de psicóloga e tudo mais. Então, gostaria de apresentar para vocês a Rosa. Seja bem-vinda, minha querida. Conta para nós, pessoal aqui que está nos assistindo, o que não tem no seu Lattes, mas diz muito sobre você. Mari, antes de eu responder sua pergunta, né, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, como você falou, né, você já foi minha professora, eu admiro muito seu trabalho, então, sempre bom, né, receber esses convites de quem a gente admira, com quem a gente costuma aprender, fiquei muito feliz. E aí, respondendo, assim, tua pergunta, eu acho que o que a gente costuma colocar no Lattes são nossas formações, nossas conquistas, nossas habilidades. E eu acho que uma habilidade, uma conquista que não está lá, mas que diz muito sobre mim, são as minhas conexões. As conexões que eu fiz ao longo da minha vida, que eu me orgulho muito, e a minha habilidade de estabelecer conexões. Eu, né, estou num relacionamento, sou casada, né, estou num relacionamento há muito tempo, um relacionamento longevo, já de 11 anos. Eu tenho amigas de infância que são como se fossem minhas irmãs, é infância mesmo, assim. Eu tenho uma amiga que eu fiz, eu não sabia nem ler. 4, 5 anos de idade. Que legal. E tenho uma relação muito boa com a minha família nuclear, né? Minha irmã, meu pai e minha mãe. E fiz, assim, amigas que não são essas amigas de infância, mas fiz amigas ao longo da vida que acho que me acrescentam como pessoa. Fiz amigas na faculdade de psicologia, fiz contatos muito legais profissionais, assim, por exemplo, a conexão com você, né? Você veio para o congresso em Natal, eu moro em Natal. E aí eu te mandei mensagem, Mari, eu quero te dar um abraço, né? Você foi minha professora, nos cursos eu estava sempre com a câmera ligada. Fui lá te dar um abraço, te cumprimentar, agradecer pelo conhecimento que você me passou. E é uma habilidade, assim, né? De estabelecer conexões. Acho que isso me ajuda muito na minha vida pessoal e na minha carreira como psicóloga que está sendo construída agora. E diz muito de mim sobre como pessoa, sabe? Sobre quem eu sou, sobre o que é importante e valoroso para mim. Sim, que legal. E a gente consegue perceber isso, assim, né? Não tem no seu Lattes, mas é uma habilidade e que parece que você faz com bastante naturalidade também, né, Rosa? Parece que é bem genuíno, assim, aquilo que vem, né, do seu coração mesmo, assim, bem natural. Eu vou ter que concordar, assim, é algo que eu tenho desde que eu sou criança e a gente vai lapidando também, né? Porque para fazer conexões profissionais, acho que a gente precisa de um pouco de cara de pau também, né? Um pouco de coragem. Sim. E aí a gente vai forjando ali essa habilidade ao longo da vida, né? Sim, bacana, legal. Então, você falou que é de Natal, mas você nasceu em Natal, mora em Natal hoje, como que é? A minha família é toda do Ceará, os meus pais são de Fortaleza. E quando a minha mãe estava grávida, meu pai estava trabalhando no interior aqui do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Que foi onde eu nasci. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 3 aninhos de idade, eles vieram morar em Natal, veio a família toda, e moramos aqui desde então. Eu me considero natalense, né? Porque eu vim aqui muito novinha, eu não me lembro de outra vida em outra cidade. Mas eu oficialmente nasci em Mossoró e não em Natal. Legal. E você é aquela, assim, que frequenta a praia? Porque você é toda branquinha, assim, você gosta, vai? Aquela que curte ou não? Fica mais... Olha,
eu era uma gata bronzeada até os meus 22, 21. Sabe assim? Eu gostava de pegar um sol. E aí depois eu desisti, entrei nessa vida assim do skincare, vi que eu tinha que passar um protetorzinho solar, que eu não queria mais pegar muito sol. E aí eu fui ficando com essa cozinha desbotada que eu tenho. Mas eu adoro praia. Vou menos do que eu gostaria, mas eu também não sou aquela que mora em cidade de praia e não vai nunca. Eu vou com certa frequência, mas toda trabalhada no protetor solar. Mas eu adoro, assim. Boné. Isso, toda coberta, né? Mas eu gosto muito de morar em Natal, né? Eu falo para as pessoas, eu faço aquela piada clássica, né? Eu moro onde você passa as férias, minha cidade é ótima mesmo, minha cidade é muito linda. Ai, é muito E é gostosa. Eu isso. quero voltar e levar o Rafa, né? O meu noivo, Ele as vai amar. crianças. Que é muito gostoso, assim, a gente... Como chama aquele bairro que eu fiquei? Que é bem, assim, Ponta Negra? Ponta Negra. Então, Pronto, assim, Ponta eu Negra, descia, Capim Macio, bem perto já da tava praia. ali na praia, assim, aí ia fazer caminhada, correr. Foi muito gostoso os dias. Tudo muito pertinho, né? E Os lugares ali pra gente frequentar. Ai, comida boa, como que eu comi bem aí? maravilhosa. Cuscuz, ai, café da manhã eu comia cuscuz todo dia. Eu sou suspeita, né? A comida nordestina é toda muito boa, mas a comida daqui de Natal é excelente, assim, sou absolutamente suspeita. Ah, legal, bacana. E aí, então, Natal, né? Já se considera mesmo ali de Natal. E quem que divide a vida com você? Você falou aí do relacionamento, né? De 11 anos. Conta pra nós um pouquinho. Tem mais alguém que divide? Então, eu sou casada, né? A gente mora junto há uns 5 anos, eu acho. 5 anos. E eu sou casada oficialmente há 3, mas a gente está junto, né? Há muitos anos, desde 2014. Então, eu divido a vida com meu marido. Sim. E somos uma família de 3, né? Temos aí um pet. Eu sou mãe de gato. Sempre gostei de gato, tive gato desde que eu era criança. Eu gosto muito de cachorro também. Sim. Mas temos um gatinho e eu tô para pegar mais um filhotinho a qualquer momento. Assim, toda semana eu dou uma arriscada, eu dou uma pesquisada, sabe? Pra adotar mais um gatinho. Como chama o gatinho? Chama Rui, porque ele é ruivinho, ele é um gatinho laranja. E aí ele bonitinho. chama Rui. Aí é meu grudinho, assim. Eu, por exemplo, quando vou atender, eu não posso deixar a porta aberta, senão é caos, porque ele fica passando, né? Querendo chamar a minha atenção. Teve uma vez que o ar-condicionado estava quebrado, eu precisei deixar a porta aberta, eu estava sozinha em casa, né? E aí ele subiu aqui nessa parte da cadeira, meteu a cara aqui, né? Assim, coisas que acontecem com quem Coisa que acontece, é isso mesmo. E os pacientes acham o máximo, né? Acham o máximo. Foi um paciente super querido. Ele, não, pode deixar. Não, rapaz, eu tenho que tirar, senão eu vou me desconcentrar, né? Eu preciso focar em você. Aí acontece. Sim, mas legal. É isso, somos 3 por aqui. 3, tá bom. E você tem hobby? Você falou pra mim que você tá trabalhando bastante e tal. Tem tempo aí de colocar um hobby nessa vida corrida? Então, eu não tô tendo muito tempo para colocar hobby, sabe, Mari? Eu tenho tempo para lazer, mas aquele hobby, assim, clássico, né? Eu toco um instrumento, eu faço, sei lá, cerâmica, alguma coisa assim, eu não tô tendo muito tempo de implementar. Mas eu encaixo o tempo para lazer na minha vida, assim, eu gosto muito de sair para comer, né? Moro em Natal, né? Então, veja bem, eu gosto muito de sair para restaurantes, para apreciar uma boa comida, né? Para sair com as minhas amigas para tomar um café, encontro sempre com as minhas amigas, né? Isso é uma coisa que me reenergiza. E eu gosto muito de viajar também. Estou dando um time nas viagens, porque eu e meu marido, a gente está num ponto das 2 carreiras que a gente não está podendo viajar muito. Sim. Mas espero logo, logo voltar a fazer isso. Eu gosto muito de viajar. Acho importante, inclusive. Ah, legal, bacana. Quando você for naquele restaurante lá, como que é? Camarões? Sim. Você lembra de mim, come um ceviche de... É manga? Acho que foi. Ai, maravilhoso, né? Ceviche de manga, eu acho. Muito bom. Às vezes sonho com esse ceviche. Muito bom. Camarões é patrimônio cultural de Natal, né? Nossa, gente. Ponto turístico. Chegou aqui, tem que ir lá. Nós somos 2 dias lá. A gente fala, mas tem outros restaurantes. Não, mas a gente vai repetir. Nós somos 2 dias. E aí tinha uma cachaçinha, assim, uma cachaçinha no começo, assim, na entradinha, tomava uma cachaçinha. Aí depois entrava... Bom demais. Muito bom. Bom demais, bom demais. Legal.
E livro? Tem algum livro favorito que não seja técnico, assim? Não precisa ser de agora. Talvez que não tá tendo tempo de ler alguma coisa agora, mas tem algum livro, assim, que marcou sua vida? Olha, Mari, eu vou puxar a sardinha para nossa brasa, né? Assim, não deixa de ser um livro técnico, mas ele é um livro que pode ser lido por leigos também. Sim. Eu acho que um livro que me marcou muito foi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Sim. Eu tenho uma história meio diferentona, assim, né, de carreira, né? Pasmem, eu sou psicóloga, mas eu também sou engenheira civil. Eu tenho uma outra Olha, graduação. eu não sabia Eu disso. tenho Pois é, eu tenho uma carreira pregressa aí. E essa parte profissional, acadêmica, ela sempre foi muito importante para mim. Quando eu me vi não gostando do que eu estava fazendo, foi um período muito difícil, assim, pessoalmente, emocionalmente para mim, sabe? A transição de carreira foi muito lenta, porque eu demorei muito para decidir, muita terapia, enfim. E aí, quando eu decidi, né, fazer psicologia, logo depois da faculdade, eu peguei esse livro para ler. É um livro que fala sobre propósito. Então, foi um livro que me marcou muito, assim. Eu acho que ampliou minha visão. Acho que todo mundo tem que ler. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu acho que leigos, psicólogos, profissionais da área de saúde, qualquer pessoa. Eu acho que é um livro que acrescenta, que abre a cabeça, que abre os horizontes, que te coloca para pensar. Foi um livro que eu, inclusive, geralmente eu lia não livros técnicos, né? Livros de literatura, assim. Eu costumava ler antes de dormir. E eu parei de ler antes de dormir, porque eu ficava um pouco ansiosa, assim, não era nem ansiosa, eu ficava pensando, muito pensativa, muito reflexiva, perdi o sono, então eu passei a lê-lo em outras horas do dia, assim, de tanto que ele mexeu Não é um comigo. livro para ler antes de dormir Não, mesmo. não, inclusive porque o tema fala sobre propósito, né, mas é um tema pesado, né, enfim, é um tema Sim. triste, então é bom ler em horas mais amenas, assim. Foi um livro que me marcou muito. Eu acho que pela minha história pessoal, porque eu tive todo um background, assim, de transição de carreira, do que eu vou fazer da minha vida, sobre propósito, por que eu estou aqui, como é que eu posso ser útil, propósito é importante mesmo, ou não é, né? Uma coisa que a gente tem, o trabalho dissocia do pessoal, né? Eram muitas perguntas na minha cabeça nessa época, assim, e eu acho que o livro me ajudou. O livro não respondeu, o livro me ajudou a elaborar as respostas. Foi muito marcante. Sim, porque era você que tinha que dar essa resposta, né? Ele ia te ajudar, mas muito legal. Concordo Seria contigo. ótimo se a gente tivesse a resposta pronta, né? Os pacientes chegam muito assim, querendo a resposta pronta, mas Sim. tem que ser uma resposta que vem de dentro mesmo. E inclusive, né, Rosa, sobre até isso, sobre a questão do propósito, né? Eu lembro de já receber, assim, alguns pacientes, principalmente quando ficou, assim, um pouco essa modinha de coach e tudo mais, né? Eu preciso ter um propósito, é como se fosse uma condição, né? Pra você ser feliz ou pra você ser bem-sucedido. Eu tenho que ter um propósito, mas eu tenho que ter um propósito, a ponto das pessoas ficarem, assim, obcecadas com isso, né? E aí elas vinham com essa ideia de que nós, né, de que eu, né, forneceria esse propósito. Ou que alguém diria, né? Ou que o chat GPT falaria né, daria esse propósito. Igual você falou, eu li o livro e ele me trouxe mais questionamentos. E aí eu comecei a olhar pra minha vida e encontrei essas respostas, né? E aí ficou mesmo uma questão assim, como se fosse uma... Não sei se você percebeu isso, assim, um movimento de que ficava uma condição para, né? Eu só serei feliz profissionalmente se eu souber meu propósito, né? Então a pessoa foi se colocando nessas condições e paralisava. Precisava decidir o propósito, senão não conseguia dar continuidade, né? Perfeito. Eu não sei se você percebeu isso também. Nessa época aí, eu percebia muito as pessoas enxergando... Porque, às vezes, elas até encontravam um propósito. Tinha algumas que entendiam que não precisava de propósito, tinha outras que entendiam que precisavam e encontravam. Mas não se contentavam com o que elas encontravam, porque a internet achava que o propósito tinha que ser algo assim grandioso, tinha que ser um negócio assim, eu preciso mudar a vida do mundo, preciso fazer grandes coisas, e assim, às vezes não, né? Às vezes o propósito é ser útil, é ser feliz, é ajudar o próximo, ou viver, sabe, assim, nas pequenas coisas, sabe? Eu percebi muito esse movimento, e isso é muito adoecedor, porque essa paralisação, eu meio que intuitivamente, e principalmente depois do livro,
foi uma coisa que eu fugi, né? Assim, as pessoas ficam... Quando eu encontrar o propósito, eu vou passar a agir. Eu acho que o que eu fiquei muito desesperada quando eu vi que eu não me encontrava na profissão eu não sei o que eu quero fazer. E eu encontrei o que eu queria fazer fazendo. Eu não fiquei paralisada. Eu não sabia exatamente o que ia me preencher. Mas eu fui testando, eu fui fazendo. E no fazer, eu encontrei um propósito. É importante quebrar essas regras, né? Que no movimento às vezes a internet, né, a produção de conteúdo nesse sentido deixa as pessoas muito adoecidas, né, muita comparação, é complicado mesmo. Sim, eu lembro que uma vez eu ouvi o Bruno Soalheiro falando numa palestra que ele estava todo assim, quando ele começou, né, a estudar essa parte de desenvolvimento pessoal e tudo mais, ele estava assim meio deslumbrado. E coach para psicólogo, inclusive fiz a formação da Academia do Psicólogo, né, de coach psychology, né? E aí ele disse que encontrou um velho amigo num posto de gasolina. E esse amigo, e ele lá todo deslumbrado, falando encontrei meu propósito, e o propósito e tal, e tal, e tal. E ele perguntou pro amigo dele, e você, cara, né? Meio arrogante, assim, você, cara, o que você tá fazendo da vida, né? Você encontrou seu propósito? Aí disse que o cara pegou um calhamaço, assim, um monte de boleto, assim, jogou em cima da mesa, eles estavam tomando um café no posto de gasolina, jogou assim, meu propósito é pagar esses boletos aqui. Sim. Ó, você já viu, o cara era, acho que caminhoneiro, você viu quanto custa um pneu, né, um caminhão, né? Aqui, ó, o meu propósito é esse, né? E aí, diz que ele ficou meio envergonhado e falou, cara, que babaca que eu sou, né? Não é sobre... Então, parece que é umas coisas muito... Mirabolantes, né? Mirabolantes e tal. Esse é o propósito do cara. É pagar as contas, sustentar a família e dar condições e o filho fazer faculdade e tal, e né? Então, assim, uma glamorização, parece, né? Do propósito, né? Uma gourmetização, assim, né? Total, assim. Né? O que eu busquei fazer foi um meio do caminho, sabe? Assim, eu acho que o propósito não tem que estar só no trabalho. Ele é uma coisa mais ampla. Mas eu descobri na pele que eu não consigo odiar o meu trabalho, não ver sentido no meu trabalho e continuar nele. Eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de um pouco mais de interesse, um pouco mais de interesse mesmo, sabe? Assim, eu não consigo separar totalmente. Mas também não precisa ser tudo. O propósito não precisa estar inteiro no trabalho, né? A gente tem outros tipos de realização na vida, assim. Então, eu acho que eu consegui buscar um meio do caminho interessante, sabe? Nem colocar todo o propósito na minha vida no trabalho. E olha que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de ser psicóloga. Acho que dá para perceber, né? Desde a faculdade eu já estava lá dando tudo de mim. Sim. Mas não é só isso, né? A gente precisa de mais coisas na nossa vida definitivamente. Né? Exatamente. Até para trabalhar melhor como psicólogo, né? Sim, exatamente. E aí, você falou do livro, né? Eu fiquei curiosa com essa parte, eu não sabia da engenharia civil, Porque até a gente brincou um dia, né, que acho que eu falei assim, não é da sua época, não foi? Numa aula, eu falei, essa música acho que não é da sua época, aí você até brincou com seu marido, falou assim, a Mari acho que pensou que eu sou muito novinha, porque não foi? Era nem lembro que música que é, Roupa Nova. Acho que devia ser eu uma acho que música mais foi assim. Alguma coisa assim. Você falou, como assim, Mari? Quantos anos você pensa que eu tenho, tal, né? Porque acho que eu lembro que você deu uns 10 anos a menos. Eu acho que como ficou assim, você tem uma carinha mesmo novinha e o negócio formada há pouco tempo. Então, eu pensei que, né, você fosse mais nova mesmo. Então, você fez a engenharia civil, assim, saiu da escola e foi para engenharia civil. Estudou, Isso. Formou, você chegou a trabalhar como engenheira civil? Eu não cheguei a trabalhar efetivamente no mercado. Quando eu descobri, mais ou menos, que eu não gostava muito da profissão, eu estava no 8º período, 7º período, assim. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que eu dava sinais de que eu não estava no meu lugar desde o primeiro. Mas, assim, o insight, ele veio um pouco mais tarde. Depois. Assim. Veio mais ou menos no 7º período. Eu já estava muito perto da formatura, eu não queria trancar e fazer outra coisa, também não sabia o que fazer, então, essa coisa do movimento, né, assim, eu acho que para algumas pessoas funciona, parar tudo e dar uma descansada e abrir os horizontes.
para mim, na época, eu não consegui fazer isso. Eu me formei e aí eu decidi, eu achei pouco ter me formado em engenharia, eu fui fazer um mestrado em engenharia, eu sou mestre também. Meu Deus, ela foi fazer o mestrado. Isso, porque assim, na verdade, eu sempre gostei muito da área acadêmica, né? Eu gosto, né, da área de pesquisa, eu gosto de dar aula, eu gostava dessa parte, assim, então fui fazer o mestrado. Foi bom, assim, foi bom, foi uma experiência, mas foi muito também no movimento de eu tentar salvar a graduação que eu tinha feito, sabe, assim, e mudava um pouco Buscar um tema. sentido naquela graduação. Isso, exatamente. Área acadêmica. Só que, então eu não cheguei a atuar de fato como engenheira, porque eu embarquei para a área acadêmica. E aí, talvez tenha uma coisa que você não saiba que é importante também para a minha carreira atual hoje. Eu sou servidora pública. Eu trabalho como servidora pública desde que eu estava na minha primeira graduação. Eu entrei mais ou menos nessa época, na metade, no quinto, sexto período, estava na metade da faculdade. Então, eu sempre conciliei um trabalho com a graduação, um trabalho com o mestrado, um trabalho com outra graduação. E agora, a carreira de psicologia clínica com um trabalho, com outro trabalho, né? Duas carreiras, digamos assim. Então, para trabalhar como engenheira, para ter outro trabalho que era administrativo, que era o de serviço público, com o mestrado era impossível. Então, eu segui sempre com duas coisas, assim. Mas quando foi na época do doutorado, eu já estava muito insatisfeita, assim, muito angustiada com isso, e pensei, 4 anos de doutorado é o tempo de eu fazer outra coisa, é o tempo de fazer outra graduação, mudar minha vida. Aí eu tomei coragem para fazer psicologia. Hoje, olhando para trás, eu acho que era muito receio, muito medo, muita ansiedade, né? Muito receio de jogar fora o que eu tinha construído, e hoje eu vejo que a gente não joga fora, né? É uma construção. Porque foi o que eu precisei fazer mesmo, né? Você falar, poxa, olha, porque foram 4 anos de faculdade, mais 2 de mestrado? Foram 5 anos de faculdade, mais 2 de mestrado. 5 de faculdade, desculpa, e 2 de mestrado. São 7 anos, né? É muita coisa. Mas eu precisei desse caminho, assim, para tomar coragem e encontrar o meu propósito. E foi no movimento, Mari. Foi isso, foi no movimento. Quando eu entrei em psicologia, eu achava que eu ia gostar, eu não tinha certeza. E isso é arriscar, né? É arriscar, a gente precisa arriscar para ser feliz, né? E que quebra também outra regra, né? Que às vezes a gente coloca, outra condição que a gente coloca, né? No sentido de que se eu tomei a decisão certa, eu vou ser feliz, ou eu vou ficar tranquila, né? Então, assim, não, às vezes a gente toma uma decisão e essa decisão causa um turbilhão de coisas na nossa vida. E aí, passado muitos anos, você vai falar, bom, realmente, acho que foi a decisão correta. Então, às vezes, as pessoas tomam decisões, assim, vou decidir por isso, né? Tá entre uma coisa e outra. Nossa, mas não era pra eu estar bem? Porque se fosse a decisão certa, era pra eu estar bem. Não é assim, né? Não é uma mudança, assim, vai acontecer da noite pro dia. Você só decidiu, foi o primeiro passo, mas tem mais uma escadaria ali pra você subir pra chegar, né? Isso. E também se perdoar um pouco essas questões de carreira, a gente é obrigada a decidir muito novo. Eu tinha 17 anos quando eu escolhi engenharia civil, né? E quando eu entrei na faculdade, como eu disse, eu tinha indícios de que eu não estava no meu lugar desde o primeiro período, mas muito jovem, 18, 19 anos, não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje, nunca tinha feito terapia, né? Não estava acostumada a me monitorar, a ver como eu estava me sentindo. Então, assim, se perdoar um pouco pelas decisões que a gente tomou, que a gente não conseguiu tomar outras, sabe? Eu acho que eu precisava desse tempo, desses anos para tomar outra decisão, sabe? E é isso, a gente vai tomar outras decisões na vida que a gente vai olhar para trás e vai ver que poderia ter sido diferente. Mas a gente fez o que a gente podia com as condições que a gente tinha. A gente sempre tenta fazer o melhor. É isso mesmo, né? Porque senão a gente fica, eu deveria ter feito tal coisa, deveria ter ido por tal caminho, deveria ter ouvido, né? Não, foi o que deu para fazer, né? Isso. E linkando com o propósito também, Mari, eu vejo as pessoas, assim, falando de psicologia inclusive com um propósito muito altruísta,
que eu tenho também, mas ele não foi a primeira coisa. As pessoas falam assim, eu fiz psicologia porque eu queria ajudar as pessoas. Eu quero também ajudar as pessoas, mas honestamente, eu acho que eu escolhi psicologia porque eu tinha um interesse absurdo no tema. Tinha um interesse muito grande no tema, assim. Eu lembro de estar lá na minha carreira de engenharia vendo vídeos sobre psicologia no YouTube, para leigos, sabe? Assim, era uma coisa que me interessava. Fazer terapia foi um processo muito transformador para mim, assim. E eu acho que ter esse tipo de motivação me ajudou muito, porque uma vez psicólogo, eterno estudante, né? Então, assim, quando eu descobri que eu ia ter que estudar para sempre, eu pensei, que bom, porque é um tema que eu tenho muito interesse. Eu gosto. Eu assisto às aulas, eu leio os livros e eu penso, caramba, isso que eu estou aprendendo é muito massa, é muito legal. E poder colocar em prática na hora dos atendimentos é, assim, muito legal. Então, ajuda, né? Acho que a gente não precisa ter um propósito, assim, de novo, voltando nesse tema, né? Mega elaborado. Sim, eu quero ajudar as pessoas, com certeza. Eu acho que o trabalho da gente é muito importante, é essencial para a população no geral, para a sociedade, não só de psicologia clínica, né? As outras áreas da psicologia, que é muito abrangente. Mas, às vezes, o propósito da gente é estudar algo e trabalhar com algo que a gente se interessa. É mais simples do que a gente imagina. Sim. E é muito legal você falar isso, né? Tem até um artigo que o Bernard Rangé orientou, acho que não sei se é mestrado ou doutorado. Eu gosto muito, que ele vai falar muito das nossas escolhas enquanto terapeutas, das características pessoais do terapeuta, da relação terapêutica, né? Então, ele fala muito desse sucesso da terapia em virtude da relação. E ele fala, né, que muitos de nós... por que você escolheu psicologia? E sempre esse motivo mais altruísta, né? E ele fala que não necessariamente. Que ele fala que muitas vezes é por isso que você falou, né? Que eu me interesso pelo comportamento humano, eu gosto de entender ali esse universo, né? Mas também ele fala que é por uma questão de entender os nossos próprios comportamentos, né? Talvez adoecidos ou comportamentos de pessoas próximas, né? Também adoecidos, que aí nesse caso talvez a pessoa precisaria até de uma psicoterapia e não fazer a psicologia. E ele fala de uma coisa que eu achei bem interessante, que fala de um motivo relacionado a estar em uma relação de poder, no qual eu consigo ajudar o outro, né? Então, assim, então eu sou útil. Né? Então, assim, não o altruísta no sentido, né? Mas olha o lugar que eu estou de ajuda, né? Então, logo eu posso ser superior, porque sou eu que ajudo. Não sou ajudado, né? Então, eu achei bem interessante esse... É interessante mesmo. Esse artigo dele, né? De falar, que às vezes a gente fala, né? É bonito falar, é porque eu gosto de ajudar os outros, tal e tal, né? E não é tão assim, né? Quando todo mundo fala a mesma coisa, você fica assim... Né? Será? Né? Será? Agora, na entrevista de emprego, né? Qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista, né? Sou muito perfeccionista. O defeito chique. Defeito chique, exatamente. Hoje em dia, todo mundo tem TDAH, né? É o transtorno que todo mundo assume, né? Falar, eu tenho TDAH, mas ninguém fala ali, né? Outra coisa, né? Ninguém, grave, né? Os fantasmas, né? Ninguém fala os fantasmas. Exatamente. Tá, então você me contou um pouquinho dessa parte da sua história. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho o que te deixava insegura quando você estava na faculdade, quando a formatura estava se aproximando, né? Então, você já tinha feito uma graduação, você já tinha feito um mestrado, então você já não estava mais tão imatura, né? Como saia, né? Às vezes, alguns alunos de primeira graduação. E você já estava sabendo mais o que você queria ali, né? Da sua vida, né? Como que você... Tinha alguma coisa que te deixava insegura nesse momento? Ali, tá aproximando a formatura? Tinha, Mari. A possibilidade de não ter pacientes. Eu queria muito trabalhar. Eu queria muito colocar em prática o que eu tinha aprendido, o que eu tinha estudado. Esperei muito tempo para isso, né? Foram 2 graduações e um mestrado para chegar e me formar numa coisa que eu realmente queria fazer. Sim. Então,
eu acho que é também um pouco dos mitos da psicologia, sabe? Assim, a clínica é muito difícil, captar paciente é muito difícil. Se você não for muito bombado no Instagram, então você não vai ter paciente nenhum. Eu ficava um pouco nessa ansiedade, assim, de não ter paciente, sabe? Assim, eu ficava fazendo 1000 planos do que eu ia fazer para captar paciente depois que eu me formasse. Sim. E a coisa aconteceu de maneira muito mais natural do que eu imaginei. Foi uma insegurança, um medo meu que não se provou, sabe? Não se provou. E ele não se provou até um pouco antes da colação, porque um pouco antes da colação eu já tinha professor, amigo, ex-chefe dizendo: quando você pegar seu CRP, você me avisa, tá? Porque você não tá entendendo. A minha mãe, a minha irmã, o meu colega de trabalho tá precisando muito de terapia, eu quero enviar para você. Que assim, entra aquela parte do vínculo que você falou que tem a facilidade. das Sim. conexões, Das né? conexões, Assim, isso. isso me ajudou enormemente, principalmente porque a minha não é o que eu me orgulho, né? Mas alguns pratinhos tiveram que cair no meio da graduação. Produção de conteúdo, eu acho que é uma coisa muito importante de se fazer. Ainda na graduação, com responsabilidade, eu não consegui. Era muita coisa para manter girando ao mesmo tempo. Esse aí caiu. Ele tá meio capenga até hoje. E aí, a esmagadora maioria dos meus pacientes foi por indicação. E aí, indicação de pacientes, depois que as coisas começaram, foi um medo que não se provou, mas eu tinha muito essa insegurança, assim. Tipo, eu tinha certeza que ninguém ia me querer, tinha certeza absoluta. Sim. E olha só, a gente quebra ali esse mito que você estava falando, né? Então tem que estar com o Instagram bombando. Então você falou que você não conseguiu gerenciar ele enquanto você estava na graduação. Aí veio a questão das indicações. Então, assim, por mais que tivesse essa facilidade com as conexões, na graduação também, né, foram os professores que indicaram, colegas, não só por uma questão de conexão, também por perceber a qualidade ali do teu trabalho, do seu esforço, né, também tudo mais. Então, acho que tem isso, né, não só essa questão da conexão, mas também do resultado, da seriedade, né, de repente, nesse sentido. E olha que legal, Não, com certeza, né? com certeza. E olha que legal como que esses mitos, eles mudam muito de períodos, né? Quando eu tava na faculdade, eu entrei em 2003 na faculdade. 2003 na faculdade. Ai, meu Deus, como eu tô ficando velha. Me formei em 2007. Foi, né? 2003, 2007. E aí, olha qual que era. Você só pode atender na clínica quando você tiver cabelos brancos. Nossa! Era assim. Clínica, você vai passar fome. Sim. Ainda fala um pouco, né? Tem que ter um segundo trabalho, porque senão você não consegue viver de clínica, né? Então, essa questão da experiência, né? Do cabelo branco. Então, qual que era a trajetória? Você ia para um trabalho, um concurso, um outro trabalho, até um mestrado, ou um trabalho num CRAS, num CREAS, né? Um RH. Os cabelos ficavam brancos, que te davam a experiência, e você ia para a clínica. Né? Ah, Maria, se a gente fosse esperar esse tempo todinho, né, Mari, porque aí conseguir você viver da teria clínica. essa experiência. Ou até começava, só que aí você não ia ter isso sustentável, porque só isso, né? Tinha que esperar. Não te renderia essa faturamento, maturidade, né? Realmente essa maturidade, né? Porque as pessoas confiariam mais num psicólogo que é mais velho e tudo mais. E aí já no período que você se forma, nesse auge de Instagram, redes sociais e tudo mais, é o pessoa que tá bombando nas redes sociais, né? Se você não tiver, você não consegue, né? Então, olha como que muda de tempos em tempos, muda. né? Interessante. O que é muito mito, interessante, né? mesmo. E tem alguns que perduram, né? Esse de que psicólogo vai morrer de fome é um. Assim, que eu achei também que se... Tem pouco tempo, né? Pode ser que eu queime a língua daqui a alguns meses, alguns anos, mas de que a clínica é muito instável. De que tem, assim, altos e baixos, um negócio que um mês você tá super bem, no outro mês você tá, assim, liso, que ninguém, sabe, assim, que todos os pacientes somem. Sim, sim. Não sei se isso aí Não ficou aconteceu muito assim, comigo, né? não. Não, né? Pode ser claro, pode ser que aconteça, mas pelo menos na minha pouquinha experiência não aconteceu. Que aí depois eu vou até perguntar um pouquinho, mas o que eu acho? Acho que o pessoal que tá formando agora, né? Eu até vou entrevistar uma menina, uma psicóloga, menina não, uma mulherona ainda,
que é a Tamires, semana que vem. E eu falei que eu vou abrir uma exceção para ela, que é vida de estudante de psicologia. Porque ela ainda tá estudando, ela já é a segunda graduação dela também. Mas ela é maravilhosa e tal, e a gente vai conversar. E eu falo que é esse privilégio que eu acho que quem tá fazendo agora, que é justamente ter esses cursos, ter essa visão de gestão, dessa sazonalidade que a clínica tem. Então, o que dá para fazer para se preparar? Esses gaps que a universidade tem, porque eu conversando com a Tamires, é muito parecido a grade dela e minha, que tenho quase 20 anos de formada, né? Então, assim, como que vocês estão preenchendo esses gaps? Com esses cursos que estão sendo oferecidos Total. fora, né, das universidades, que vocês estão conseguindo lidar com essas questões. Então, de repente, eu acho que não fica tão gritante isso para quem tá agora, porque vocês já estão mais preparados que nós. Então, nós tivemos que quebrar. Eu tive que pagar uma multa gigantesca pro Leão cair na malha fina, porque não recolhia, né? Fazia lá, dava uns recibos, tal, daqueles de notinha que você compra na papelaria, e tal, e não declarava, e acabou, né? Até que um dia eu falei um contador, tal, paguei uma multa, né? Porque eu sabia. Então, assim, provavelmente quem tá se formando agora já não comete esse erro. Porque eu não aprendi isso na faculdade. Mas provavelmente na faculdade vocês também não aprenderam. Mas vocês ouviram muitos influencers falando e tal. Entende? Sobre contabilidade, eu aprendi num curso de gestão que eu comprei antes de me formar. Era um curso de gestão de consultório, que foi excelente, inclusive. E aí eu aprendi sobre essas coisas. Assim que eu pude, eu deleguei a parte de contabilidade. E, assim, é uma parte da minha clínica que, se eu dependesse da faculdade para ter esse tipo de informação, eu ia estar que nem você, esperando a mordida do leão, né? Sim. E aí, eu acho que foi com 2 meses, 3 meses, eu acho, eu deleguei. E estou tranquila, assim. A Receita, se ela quiser investigar, vai estar tudo certo, né? Sim. Estamos com tudo em dia, tudo regularizado, né? Mas também, foi uma coisa que eu aprendi. Meu contador. Então, mas é o tipo de informação que a gente tem conversando com outras pessoas que têm mais experiência, só que às vezes ao redor da gente não tem a gente não tem como ter acesso a isso. E a internet, ela popularizou esse tipo de informação, né? Realmente, assim, talvez eu não sinta tanto essa instabilidade, porque eu tive informação, inclusive, para me proteger contra ela, né? Isso mesmo. Então, o que você tem que fazer, não pode fazer, né? Já começa muito mais tranquilo. Sim, com certeza. Por exemplo, me proteger dessa instabilidade, um contrato muito bem feito. Isso. E não foi na graduação que eu aprendi a fazer um contrato muito bem feito, né? Quando eu me formei, uma informação de fora. A professora era psicanálise, nem falava sobre contrato, porque um contrato você enfraquece a relação terapêutica, né? Então, você não pode fazer um contrato porque já configura que você não confia no seu paciente, então isso enfraquece a sua relação terapêutica. Então, nem era considerado, Sim. né? Então, olha como que a gente evoluiu nisso, né? Nesse período. É importante mesmo. E assim, Mari, eu acho que tu tem razão, concordo contigo nesse sentido. A gente tem, nós que estamos nos formando agora, a gente tem mais ferramentas para lidar com isso, mas eu ainda não acho que é como pintam pra gente. Porque a impressão que eu tinha é que, assim, eu vou ter 10 pacientes no mês, e no mês seguinte pode ser que saia 7. Eu lembro que a primeira evasão que eu tive, né, o primeiro paciente que chegou para mim, Rosa, não vai dar para continuar a terapia, eu fiquei assim, meu Deus, se saiu um, todos vão sair. É agora aquilo que o pessoal falou, né, que vai acontecer. Vai acontecer. Não aconteceu. Então, eu acho que a gente tem sazonalidade. A gente tem. A gente tem como se preparar para ela, tem como fazer contratos bem feitos, bem amarrados, para que a gente não seja vítima dessa sazonalidade, inclusive planejamento financeiro, para quando ela acontecer a gente esteja preparado. Concordo contigo, mas não é como o pessoal pinta, não. Exatamente. Não tem paciente saindo em massa, não. Não tem essa debandada, né? Aí todo mundo vai sair, né? É verdade, eu concordo contigo, mas eu acho que faz parte também de uma catastrofização, e eu acho que faz parte também, hoje em dia,
de algumas estratégias mesmo para gerar uma dor, para gerar gatilho, né? Para causar mesmo essa instabilidade, para vender curso, para vender mentoria, para vender isso, para vender aquilo, né? Então, acho que faz parte também de gerar esse caos, gerar demanda, né? Para as pessoas realmente ficarem preocupadas. E você não é a primeira pessoa que falou isso para mim, assim, em pouco tempo. De falar, nossa, Mari, eu tô começando também e tal, e tava esperando, assim, que fosse ser, a rasteira fosse bem grande e tal, e não tá sendo assim. Mas também é uma pessoa que se preparou, que tem uma boa fazendo um bom trabalho também. Que tá fazendo um bom trabalho, né? Porque se você tá fazendo um bom trabalho, tá trazendo resultados, não tem por que seu paciente sair, né? Porque chegou o Natal. É claro que acontece, né? Inclusive, essa coisa do final do ano, assim. Todos os pacientes somem em dezembro. Os pacientes estão tudo aqui em dezembro, sabe? Assim, eu tive uma que viajou, que vai viajar, na verdade, e que não tem como fazer terapia no campo que ela vai estar. Mas todo o restante, assim, não, vou estar por aqui, vou estar viajando, vou estar numa casa de praia, mas eu tenho como ir para um quarto, vai ter internet, eu consigo fazer minha terapia. Sim. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Que a gente pode ter essa impressão que a clínica é muito instável, que vai ter essa debandada, porque a gente fica com essa dor muito aflorada por causa do marketing que tem por aí voltado para psicólogos. Tu tem razão. Sim. Igual, olha outra coisa também que vocês, né, não passaram e tem até que a Ana Gabriela, que a gente fez um podcast juntas, também foi um dos primeiros. Eu e a Ana estudamos juntas, fizemos faculdade juntas. A Ana seguiu um outro caminho, foi, né, acompanhar o marido, que foi aí andar pelo Brasil, aí o trabalho dele ele mudava muito e ela não trabalhou. Hoje, né, há alguns anos que as crianças, os filhos dela já estão um pouco maiores, ela viu essa necessidade e quis voltar a trabalhar. Então, tudo aquilo, né, que eu passei ali, de tipo, vou atender por plano de saúde, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, quando ela veio e me procurou pra fazer supervisão comigo, eu já tinha meio que preparado. Você já tinha passado por isso. E ela queria bastante assim, não, Mari, será que eu pego um plano de saúde? Eu vou pegar um plano de saúde. Aí eu fui fazer conta com ela, fui mostrar, fui falar quanto que, ó, se você ficar aqui, olha o tanto tempo que você perde, se você ficar aqui até produzindo conteúdo, indo lá conversar com uma pessoa, dar uma palestra aqui, divulgar o seu trabalho e tudo mais. Olha como que é. Vamos tentar um tempo? Aí fizemos uma meta, que até setembro ela ia tantos pacientes. Antes de setembro, ela me mandou mensagem, bati a meta, sem plano de saúde, né? Então, por quê? Mas esse é um conhecimento que eu tenho agora, porque eu fiz um trabalho de carreira, né? Eu também tinha um mentor de carreira que foi me ajudar, que é um psicólogo, né? Também com uma segunda formação, que a primeira tinha sido em administração, e aí também isso traz um embasamento para ele, né? Que também me ajudou a fazer essas contas e ver, Mari, ó, não tá fechando a conta, o tanto que você tá trabalhando, o tanto que você tá pagando e tudo mais, né? Então, você, ó, eu não quis entrar no plano de saúde, era fria, né? E foi vendo por essa perspectiva, assim, o tempo de sessão, eu ficava meio assim, um pouco desconfortável com o tempo de sessão, com a remuneração. Eu pensava que o tempo que eu ia estar ali... Tinha contratos, né? Você não entra hoje num plano de saúde, você sai próximo mês, se você quiser, né? Sim. Até sai, mas pagando uma multa, tendo algum tipo de prejuízo. Né? Então, assim, na minha cabeça era assim, olha, eu vou tentar a clínica particular e eu vou recorrer para plano de saúde em último caso. E eu não precisei chegar nem perto de cogitar, de recorrer. Foi mais ou menos desse jeito. Entendi. Então, se a gente fosse pensar assim, ó, você fosse dar um conselho para psicólogos recém-formados ou que estão ali para concluir, que conselho que você daria em relação a essa parte desses mitos e tudo mais? O que você falaria para eles, assim? Bem TCCista, né? Considere seus pensamentos como hipóteses e teste. Sim. E antes de tomar decisões que vão te drenar financeiramente e drenar a tua energia também, faça tentativas de construir a carreira que você gostaria antes de ir para outros, assim. Antes de despencar o preço da sessão, tenta um pouco com um preço mais justo, que você considera mais justo. Antes de ir para o plano de saúde, tenta baixar um pouco o preço da sessão. Confia também, eu acho que o trabalho nas redes sociais
não dá para negar, né? É uma fonte de captação muito interessante. Então, é uma fonte de captação importante por lá. Mas confia também na tua trajetória da faculdade. Se você fez uma faculdade bem feita, se você frequentou as aulas, se você estudou, se você se dedicou, isso volta de alguma forma. Eu acho que para mim voltou muito, porque eu realmente, assim, como você viu, eu fazia um curso, eu estava com a câmera ligada, eu fazia pergunta. Realmente, assim, eu acho que eu dei era a minha segunda graduação, né? Foi de caso pensado já, foi tudo muito bem calculado nesse sentido. Mas se você faz uma graduação bem feita, isso volta para você de alguma forma. Ah, Rosa, mas é um paciente só assim, mas esse um paciente, se você fizer seu trabalho bem feito, daqui a alguns meses ele vai te indicar para alguém e a coisa começa a girar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de confiança no que a gente fez na nossa graduação, sabe? Sim, sim. E buscar também, né? Igual a gente recebeu o João Paulo aqui também, né? E eu tava falando a respeito dessa parte de entender um pouquinho a questão de cor, de gênero e tudo mais, que na minha faculdade foi muito fraca, né? Esses dias até eu ouvi um psicólogo falando, eu não gosto de psicologia social, né? Aí eu fiquei pensando, cara, um psicólogo clínico que não gosta de psicologia social, tá tudo errado, porque assim, não faz o menor sentido, né? Algumas demandas são sociais e contextuais, não tem o que fazer. Muitas, né? Como que você vai entender se você não compreende esse contexto, né? E aí, ele falou, olha, Mari, só que eu acho que a gente não pode ficar também nessa muleta ou nesse vitimismo, no sentido de que, eu não tive na faculdade, então eu não vou buscar, né? Então, eu, pelo pouco que te conheço, vi o tanto, né? Sei o tanto que você busca, o tanto que você se dedica, né? E não ficou apenas com aquele conteúdo da faculdade, né? Que, como a gente mesmo conversou, tá também defasado, né? Em relação ao que a gente pensa em prática baseada em evidência, né? Esse é um bom conselho, sabe? Quando eu falo assim, confia na faculdade que você fez. Modéstia à parte, Mari, eu fiz uma faculdade excelente. Eu fui muito dedicada, assim, eu tinha motivos para confiar no trabalho que eu tinha feito nos 5 anos de graduação. E é claro que eu não me formei pronta. Não me formei pronta. Mas eu confiava muito no meu taco de conseguir estudar para dar conta dos casos que eu pegava, que eu tinha pouca experiência. Eu também tinha muita consciência de que o primeiro ano de formatura, assim, pelo menos na minha realidade, tendo um outro trabalho, né, com os privilégios que eu tenho, que o primeiro ano de formada, talvez até o segundo, são anos de investimento. São 5 anos de graduação que você está investindo. Se a sua faculdade é particular, você paga uma mensalidade. Se a sua faculdade é pública, você tem algum tipo de investimento ali, porque você talvez não tenha como trabalhar, enfim. São 5 anos de investimento. Eu acho que os 2 primeiros anos, eles são de investimento também. Então, assim, eu não vou pegar um caso de um diagnóstico que eu não tenho muita familiaridade e não me atrever a não fazer a supervisão. Mas não tem como. E supervisão, assim, uma coisa cara, que te demanda tempo fora da supervisão também, porque você precisa submeter o caso, então leva tempo. Você tem o tempo da supervisão, depois da supervisão você estuda mais um pouco, né? E você fica nesse ciclo. Eu não pegaria um caso que eu não fosse capaz de manejar e que eu não fosse capaz de suprir as lacunas necessárias para aquele caso, sabe? É uma questão de responsabilidade também, ética. De ética. E assim, eu acho que tem casos, não chegou a acontecer porque eu não precisei, mas tem certos diagnósticos que eu encaminharia, olha, um cheiro, você quer ajuda, né? Eu não atendo casos desse tipo, mas eu posso te ajudar a encontrar um psicólogo e tal, que atenda essa demanda, que seja mais adequado para te atender e tudo mais. Então, é muito isso, assim, confia no teu trabalho, desde que você tenha feito um trabalho bem feito. E se não fez, eu acho que também não precisa ficar remoendo o tempo que passou. Corre atrás. Até porque se você fizer 5 anos de graduação bem feitos, você ainda vai ter que correr atrás. Vai ter. Não tem para onde fugir. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe, Mari? Confia no que você fez, no que você está fazendo, mas faz. Mete a cara para estudar, para se capacitar. E sabe, você falando assim, né? Parece que quando a gente é recém-formado, tem pouco tempo ali de formado, parece que a gente tem que saber tudo, né? E aí eu tenho tido contato, assim, com pessoas que já tem muitos anos de formada, né? Minha supervisora e outras pessoas, assim, que eu fiz supervisão, que são bem renomados e tudo mais.
E é tão libertador escutá-los dizendo assim, não, esse tipo de demanda eu não atendo. Sim. E eu falei, cara, se essa pessoa que tem mais de 20 anos de formada, 25 anos de formada, fala, não, essa demanda eu não atendo porque eu não sei atender. Né? Porque, não, eu tenho muita dificuldade em atender. Né? Uma vez eu fiz uma supervisão com o Ramiro e tava contando pra ele, né, explicando, ele falou, olha, Mari, eu preciso até ver pra quem que a gente vai encaminhar, porque esse tipo de... eu não pego esse tipo de demanda, eu não dou conta desse tipo de demanda, né? E aí a gente pensou num outro profissional e fizemos o encaminhamento. Então, assim, por que que esse tipo de profissional que a gente gosta, que a gente admira, que tem ali tanto, né, que a gente vai estudar, fazer cursos juntos, pode não saber tudo e nós temos que saber tudo, né? Então, assim, há muito tempo eu já tenho dito assim, não, isso eu não sei. Olha, isso, né? Então, às vezes Libertador, né? É uma entrevista, assim, às vezes a pessoa me procura para supervisão, tá, mas qual que é o caso? Não, mas esse tipo de situação eu não supervisiono. Né? Então, assim, realmente não sei. Não é uma coisa que eu tenho dedicado ao meu estudo, é muito amplo, né? Então, assim, não consigo. E é libertador mesmo. Você fala, não sei. Eu acho que recém-formado tem um pouco mais de dificuldade com isso, né? Assim, eu meio que tomei esse cuidado, sabe, Mari? Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi determinar que eu não ia atender todos os públicos. Porque eu tenho um tempo, eu concilio 2 carreiras, então eu tenho um tempo diminuto para estudar. Se eu for atender criança, adolescente, adulto, idoso, eu não vou ter tempo de estudar o que eu preciso estudar para atender essas pessoas com qualidade. Então, você tem um público, né? Eu atendo adultos, né? Eu não atendo criança, não atendo adolescente. E eu fui pegando casos também, assim, que eu tinha familiaridade, né? A esmagadora maioria, né, da minha clínica são pessoas com transtornos ansiosos. E eu comecei esse estudo ainda na graduação, sabe? Assim, meu TCC foi sobre um caso de agorafobia, por exemplo. Foi um caso que eu tive que fazer exposição no serviço escola, foi um caso muito legal, inclusive. É um tipo de nicho que eu gosto de estudar, mas eu fui pegando casos similares nesse sentido, assim. Quando chegava uma coisa muito, muito diferente, eu encaminhava, mas quando chegava também uma coisa que eu nunca tinha pego antes, mas que eu sabia que tinha certa familiaridade com o que eu já tinha estudado, eu pegava com esse compromisso que eu te falei, de meter a cara, de estudar, sabe? Então, assim, eu saía um pouco da minha zona de conforto, mas eu não saía... Eu sabia que eu não ia saber tudo. E você pegar uma demanda que você não tem expertise para atender é antiético. Do zero, assim, sim. Do zero, assim, por exemplo. Eu acho que com 1 mês de formada, eu peguei um caso de toque. Eu nunca tinha atendido um caso de toque. Eu recebi... Só que, assim, eu sabia que... Veja bem, eu já tinha tido aula sobre o protocolo de toque na minha formação. Na especialização, a disciplina sobre toque estava muito próxima. Eu estava, assim, considerando que eu já tinha uma experiência boa na abordagem, eu não estava crua, eu não estava no zero. Eu sabia que o protocolo de toque, né, exige exposição, eu tinha tido experiência de fazer exposição no ano anterior, quando eu ainda era estudante. Então, assim, não foi uma coisa do nada, irresponsável. Né? Mas, assim, eu recebi a paciente no mesmo instante, eu comprei o livro do Cordioli, o livro chegou, devorei em uma semana, fui atrás de supervisão de uma pessoa que atende só isso, e hoje eu me sinto segura para atender casos de toque, né? Já recebi mais pacientes e tudo mais. Eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto, mas eu não saí totalmente. Então, eu acho que é esse meio do caminho que, às vezes, eu acho que recém-formado tem um pouco de dificuldade de determinar, sabe? Sim. Quando você fez o Clube do Livro comigo, você ainda estava estudando, então? Tava. Era estudante. Foi muito interessante. Eu já tinha feito a formação em TCC e eu estava fazendo o estágio no serviço escola. Eu passei 1 ano. O meu 9º período e meu 10º período foram no serviço escola. E eu percebi que eu tinha uma dificuldade com o questionamento socrático. Comecei a atender meus primeiros pacientes e eu via que dava aquela engasgada, assim. Às vezes eu entendi com você, né, que a sensação que eu tinha era que eu estava invalidando o paciente, né? Não era uma infração ética exatamente, mas eu tinha a sensação que aquilo não estava bem amarrado. E aí eu te encontrei no Instagram divulgando o Clube do Livro, né?
sobre questionamento socrático, eu falei, é agora que eu vou desenvolver essa competência. Então, eu estava no nono período, se eu não me engano, quando eu te conheci. Legal. Então, você fez o questionamento socrático? E fiz o técnicas. Conceitualização de casos. Não fiz o de técnicas. Fez de conceitualização. Foi o da PADESC. Da PADESC. Que era uma coisa que eu via também. Porque é muito isso, sabe, Mari? A gente não está pronto. Então, você estuda, você vai para a prática, você vê as lacunas que você precisa preencher, você estuda um pouco mais, vai para a prática, vê as lacunas e vai fazendo esse ciclo. Então, quando eu entrei no estágio, eu vi que eu tinha um pouco de dificuldade no questionamento socrático, era uma coisa que eu precisava treinar. Eu vi que eu tinha dificuldade de fazer formulação de caso, então eu fui, né, buscar isso além da faculdade, né, fui estudar um pouco mais. O de técnicas, eu quase entrei no teu, só que concomitante com o estudo, né, que estava acontecendo, eu fiz um clube do livro por conta própria. Eu li o livro de técnicas inteiro, com mais 2, 3 amigas. A gente leu o livro inteiro, assim, né? A gente ficava revezando quem ia conduzir isso é muito a aulinha ali, também. digamos. E aí, quando você lançou, tá lá, ai, Mari, eu tô no final. Eu lembro que você comentou alguma coisa disso comigo. Eu lembro mesmo que você falou. Bacana, legal. E aí, né, igual você tava falando, eu acho que eu domino bem o questionamento socrático, a conceituação cognitiva, né? Até me coloco ali para dar aula, para ensinar, fazer mentoria e tudo mais. Mas mesmo assim, esse ano fiz a formação com o Scott Whiteman, então vem novidades. E aí ganhei o livro da PADESC de Descoberta Guiada, né, da Andrea. Então, assim, sempre a gente tá aprofundando e estudando um pouquinho dessa técnica, né? Que é uma técnica de avaliação, de intervenção, que eu acho que sempre dá pra gente dar uma melhorada, né? Aprimorada. E aí, enquanto você tava falando, que você falou que aí a gente treina, volta, né? Faz a supervisão, atende e tal. Por isso que é importante a gente sempre procurar, e fica um alerta, né? Pra quem estiver nos assistindo, procurar fazer supervisões que tenham como foco o desenvolvimento de competências, né? Então, por mais que eu sei que você faz, né? Então, por mais que você vai ter um relato de caso, né? Você vai falar do seu caso, se for em grupo, em dupla, né? As pessoas vão falar do caso, mas o foco, é claro que dar andamento nesse caso, ter orientação, mas que a gente também consegue desenvolver competências nesse processo, né? Então, isso é muito bom. E como? A gente precisa ter uma avaliação, né? E o instrumento, né, que eu utilizo, que eu vejo muitas pessoas utilizando, é a escala de terapia cognitiva, né? Que é a CTSR. E, por exemplo, a gente pode fazer isso através de uma gravação de sessão, né? Que é uma observação direta, né? Então, isso faz com que o terapeuta, o supervisor consiga ter uma avaliação mais fidedigna daquilo que o terapeuta está apresentando. E aí, a gente vai ter um foco na supervisão realmente naquele gap que ele tem, né? Então, olha só, não teve agenda, né? Foi uma agenda que não foi construída colaborativamente, não teve uma tarefa de casa proposta de uma forma colaborativa e ligada ao propósito do paciente, né? Ao objetivo do paciente para a sessão, né? Para o tratamento, né? E muito disso a gente acaba não tendo quando a gente só tem relato de caso. Só que aí, às vezes, na ansiedade, né, do terapeuta, principalmente esse recém-formado, ele quer que alguém ouça o caso dele e resolva, né? Que a gente fala que é aquela supervisão mais bombeiro, né? Vamos apagar os incêndios, que isso é muito bom, isso também é válido e a gente precisa. Mas senão a gente acaba ficando muito refém e não desenvolve as outras competências e habilidades que a gente precisa para se tornar um terapeuta mais competente, né? Até na supervisão de caso, sabe, Mari? Porque eu faço a supervisão baseada em competências também, entrei agora, né? Então, a gente está começando esse processo, vão ser 6 meses de acompanhamento, mas eu também eu intercalo, né? Toda semana eu estou numa supervisão, a cada 15 dias a de competências, a cada 15 dias a de casos, e volta e meia ainda pego outra supervisora, porque eu sou 10. Mas até na de casos, assim, eu já fiz supervisão com um monte de gente, e é importante que o supervisor ele tome o cuidado, assim como o terapeuta faz com o paciente, do supervisor não dar a resposta pronta pra gente. Isso. Sabe, assim, eu lembro, a minha supervisora que eu tô agora, eu lembro que eu enviei a formulação de caso para ela escrita, e ela fez uma série de perguntas. Ela não me deu respostas. Ela marcava
o conteúdo lá, e ela fazia uma pergunta. E eram perguntas tão capciosas, eu não me considero uma pessoa iniciante em teoria, que eu li a pergunta e eu pensei, rapaz, eu não sei não, tem que pensar aqui para responder isso, sabe? É isso, tem que pensar. Né, assim, né? Aí eu pensei, aí eu lembro que eu fui responder ela uns 3 dias depois. Eu falei, né, tá, aguenta aí, já eu respondo você. Parei no final de semana com calma, olhei aquilo, respondi, ela me colocou para pensar. Realmente, se você faz uma supervisão que te dá a resposta pronta, ajuda, porque, né, às vezes a gente precisa um pouco, mas você não desenvolve, né? Então, faz parte também daquilo que eu falei, sabe, Mari? O primeiro e segundo ano do recém-formado são anos de investimento também. Sim. Não gasta tudo que você ganha. Acho que é um bom conselho também, sabe? Para quem está começando, faz uma gestão financeira da tua clínica para você pegar parte do faturamento e reinvestir em capacitação, especialmente em supervisão. E em supervisão boa. Que te coloca para pensar. Sim, exatamente. Você estava falando, eu estava lembrando das minhas supervisionandas, que elas estão se preparando, né? Porque tem, às vezes, terapeutas que vão para a supervisão e não se preparam. Não tem uma pergunta de supervisão, não tem ali como eles querem sair depois dessa supervisão, né? E aí tem umas que elas falam assim para mim. Então, enquanto eu fazia a supervisão, eu fiquei pensando, eu tenho certeza que a Mariana vai perguntar isso para mim. Aí eu já me antecipei, aí elas... Aí eu pego e pergunto uma outra coisa lá. Essa passou. Essa eu não adivinhei que você ia perguntar. Então, assim, é aquele processo de você também ficar se perguntando, ficar se questionando, né? As minhas supervisões, né? Quando eu faço supervisão da supervisão, né? Com a Janaína, ela só me pergunta. É pergunta atrás de pergunta, né? E aí eu vou me questionando, né? A primeira coisa que, assim, ela... Como que você se sentiu nessa situação? Né? Que às vezes eu vou fazer supervisão da supervisão. Como que você se sentiu nessa situação de supervisão? Nossa, né? São coisas que a gente tem que pensar e tudo mais. Então, realmente, eu acho que é um diferencial. Então, fica ali de alerta também a gente ter esses modelos de supervisão também baseados em competências, né? Que fazem diferença também. Faz, com certeza. E aí, você me contou um pouquinho, né, que você estava querendo acelerar um pouquinho esse processo da clínica, né, que você e seu esposo estão nesse momento, né, de carreira e tudo mais, de acelerar um pouquinho as coisas, né? Você falou para mim estudar bastante, fazer supervisão, investir em gestão, né? Nos últimos meses eu conversei com outros psicólogos que viveram, né, um burnout, assim, né? Hoje mesmo eu conversei, né, com a Rafaela Friso, né, que eu tava até te contando, que foi sobre... Ela falou de burnout, relação terapêutica e tudo mais, né? Quando você olha para esse seu ritmo atual, você considera... Eu vi que você falou que... mas eu tenho lazer e tudo mais, né? Você tá considerando isso, né? Você tem algum plano? Tem algum momento que você pensa em desacelerar? Como que tá isso, assim, nesse sentido? Não, Mari, é um momento, eu tô acelerando, mas tem uma hora que eu vou dar uma pisada no freio. Como que tá isso aí pra você? Essa é uma pergunta muito importante, né, Mari? Porque psicólogo cansado não atende bem. Ponto. Psicólogo cansado não atende bem. O segundo ponto é psicólogo infeliz, que não tem uma vida valorosa, também não atende bem. Então, é uma pergunta importante, assim. Essa pergunta também é importante para mim por outro motivo. Eu já tive um burnout, né? Eu fui diagnóstico, né? Não foi eu que disse que tinha um burnout, né? Eu fiz um tratamento psicológico, psiquiátrico, recebi o diagnóstico e precisei já dar essa desacelerada. Na faculdade? Não, foi na graduação de psicologia. O meu último ano eu fiz, como eu te contei, né? Eu fiz estágio no serviço escola, mas os 2 últimos anos, na metade da faculdade para o final, eu decidi começar a estagiar. E eu estagiei 2 anos numa clínica de avaliação neuropsicológica. Então, imagine a loucura. Eu trabalhava das 7h30 às 13h30 como servidora pública, estagiava das 14 às 17 e pouco, e tinha aula das 19 às 21h30 todos os dias. Nossa. Era um burnout declarado, assim, é claro que eu ia ter, né? Realmente uma rotina muito puxada. Então, eu busquei terapia quando eu vi os primeiros sintomas, assim, muito parecido com uma depressão, né? Uma fadiga muito grande, uma falta de energia, assim, absurda.
Eu não aguentava, eu lembro que eu não aguentava lavar uma louça, assim, eu lavava um copo, eu fazia, ai, tô cansada, vou deitar um pouquinho, aí deitava um pouquinho, aí voltava a lavar o resto da louça, e isso para todas as coisas da minha vida, né? E aí fiz o tratamento, e eu lembro que, assim, eu me formei em 5 anos, mas eu tranquei algumas disciplinas nessa época, assim, entendi que eu precisava parar. Eu pedi demissão do meu estágio, né, com muita dor no coração, porque eu amei estagiar lá, eu amava muito a minha chefe, né? Foi muito importante para mim estagiar lá, então eu pedi demissão, porque eu precisei pedir do estágio, mas foi importante. E foi ralado, mas eu aprendi uma coisa, eu aprendi a reconhecer os sinais de exaustão. Eu tenho um limiar muito grande para a carga de trabalho, isso é fato, porque eu concilio 2 carreiras há muitos anos. Mas eu aprendi a reconhecer quando isso está se aproximando. Então, eu acho que eu fiz mais ou menos esse movimento quando eu me formei, sabe? Assim, era uma decisão, eu queria dar uma acelerada, eu queria atender, né, muita gente, eu queria meter o aço, assim, eu queria estudar, eu queria fazer supervisão. Eu entrei na especialização um pouco antes de eu me formar, então eu sabia de tudo isso, né? Foi uma decisão de caso pensado, que eu queria dar uma acelerada. E eu tinha uma meta que eu não sabia na época. Hoje eu vejo que era uma meta ousada de número de pacientes, em termos de sobrecarga mesmo, de carga horária de trabalho. Quando eu fui chegando perto dessa meta, eu fui vendo que eu estava muito cansada. Aqueles sinais que você falou, que você sabia identificar. Então, assim, demorando a dormir, aí acordava de madrugada e demorava a voltar a dormir. O humor meio, você ia ficar um pouco mais irritada, o humor deu uma rebaixada. Pouca coisa, coisas muito sutis, que eu deixei passar em outras épocas da minha vida, que eu deixei passar, por exemplo, quando eu estava no meio da faculdade. Só que dessa vez eu não deixei passar. Então, é como eu te disse, né, no começo do podcast, eu dei essa acelerada, mas com limites. Então, assim, quando eu percebi que era uma meta muito ousada, eu parei de aceitar paciente. Uma dor no coração, né? A primeira pessoa que eu falei, você gostaria de ser encaminhado? Porque eu estou com a agenda cheia, eu não tenho disponibilidade. Uma dor do coração, mas precisei fazer, né? Sim. Porque a gente não é super-heroína, né? A gente não vai dar conta de tudo. Então, eu fiz algumas observações nesse sentido, assim, de número de pacientes que eu dava conta, e outras coisas, assim, o que eu faço para prevenir que isso me aconteça? No curto prazo, colocar o pé no freio quando eu acho que eu estou muito cansada, né? Eu não espero ultrapassar o limite, eu vejo que o limite está chegando, então eu me mantenho aqui para eu não ter uma sobrecarga nesse sentido. A segunda coisa, terapia. Então, logo eu vi assim, comecei a ficar muito assim, muito cansada, voltei para a terapia. Estou fazendo lá minha terapia sempre. Terceira coisa, eu aceitei que alguns pratinhos iam cair. Então, assim, se eu estou dando essa acelerada na carreira, eu não vou poder super me dedicar, na carreira que eu digo aos atendimentos, né? Eu não vou poder super me dedicar à produção de conteúdo no Instagram. Esse pratinho deu uma caída. O pratinho da minha casa também deu uma caída, né? Assim, minha casa não está impecável o tempo todo, ela tem uma baguncinha, ela tem uma coisinha que está por fazer, porque não dá tempo. Então, no curto prazo, eu acho que eu fiz essas coisas, assim, para prevenir que esse tipo de adoecimento chegue, porque ele é real, né? As psicólogas estão exaustas. Eu tomei o cuidado de não chegar nesse ponto. E eu acho que no longo prazo, Mari, ter um plano e a consciência de que a rotina que eu estou levando hoje, ela não é sustentável a longo prazo. Foi uma coisa que eu decidi fazer nessa época da minha vida, por causa da minha configuração familiar, por causa do ponto da carreira do meu marido que ele está passando agora também. É conveniente que eu dê essa acelerada, mas isso não é sustentável no longo prazo. No longo prazo, sim. Eu não tenho um plano efetivo, assim, um plano assim, totalmente feito, mas eu parei de aceitar pacientes, eu ainda estou analisando a quantidade de pacientes que é saudável para eu atender, porque eu não consigo pedir esse conselho para outra psicóloga, porque as outras psicólogas são psicólogas full-time. E é muito de cada um também, né? Sim, muito de cada um. Né? Tem gente que gosta de, por exemplo, atendo 2 seguidos, dou um intervalo, né? Preciso de uns 30 minutinhos entre um e outro. Tem gente que já gosta, né? Então, assim, é muito particular. Eu hoje
não atendo mais que 4 pacientes por dia. Não atendo mais, né? Isso entre paciente e supervisão, né? Mas eu tenho minha casa, meu filho, enteado e, né? Não tenho gato e cachorro por enquanto, mas pretendo ter. Mas isso foi o que eu cheguei para poder conseguir dar conta, né? Das minhas questões financeiras, dos meus compromissos financeiros e da minha saúde mental, do que eu gosto de fazer também, né? O Rafinha sai 4 horas da escola. Então, a partir de 3 horas eu já tenho que parar de atender. Entendeu? Então, eu começo das 8 e vou até umas 2, 3 horas, né? Então, mas eu coloco 2 de manhã, às vezes 1 à tarde, 3 de manhã, 1 à tarde, 2 de manhã, 2 à tarde, né? Então, vai muito do paciente, da minha agenda, mas não passa disso. É sempre 4 por dia. Mas eu que cheguei nisso, não foi ninguém que me falou. Foi ali quase 20 anos de atendimento, né? De atendimento, né? Eu acho, Mari, que é muito contextual. Por exemplo, eu consigo conciliar as 2 carreiras atendendo sei lá, acho que dá umas 45 horas de trabalho. Às vezes tem semana que deve beirar 50, assim, é uma carga horária pesada mesmo. Mas eu faço isso porque eu não tenho filhos, por exemplo. Sim. Né? Assim, eu não sou mãe ainda. Então, eu estou num contexto da minha vida, e muito, assim, muito motivada, muito cheia de energia, num ponto que é conveniente que eu faça isso, mas... E isso é importante porque as pessoas se comparam muito, né? Nossa, ela consegue, eu não consigo. Meu amigo, você tem outra vida, você tem outro contexto de vida. E eu, daqui a pouco, eu vou ter uma vida muito mais parecida com a sua e eu não vou dar conta também, sabe? Então, o que eu penso em fazer no longo prazo também para prevenção de um novo burnout nesse sentido? Não ficar com a quantidade de pacientes que eu estou hoje, isso é um fato, né? Eu parei de pegar, eu vou analisando, né? Nossa, baixou 1, dei alta para 1. Nossa, isso aqui eu ainda estou cansada. Baixou mais 1. Isso aqui eu acho que, pronto, cheguei no número de pacientes, eu acho que eu vou fazer uma análise nesse sentido. Eu quero muito que a minha carga horária no futuro, ela fique dentro de 40 horas, somando tudo. Sim. E somando tudo mesmo. Atendimento, prontuário, planejamento de sessão, formulação de casa, supervisão, um curso, estudo. Eu quero muito que fique dentro de uma carga horária mais saudável. Sim. E eu acho que aceitar também, Mari, que isso vai acontecendo com o tempo, porque conforme a gente vai, pelo menos eu espero, né? Eu imagino que conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai conseguindo subir o preço da sessão também. Então, a gente vai conseguindo atender menos gente, mantendo um faturamento que seja confortável para a gente. Mas é isso. No curto prazo. Terapia, flexibilidade cognitiva também. Eu precisei disso, né? A minha meta era tantos pacientes. Eu precisei de flexibilidade para entender. Eu não consigo recalcular a rota e tal. Tudo bem, não significa um fracasso pessoal, significa só que é a vida acontecendo. Se observar muito, ter, sabe, esse tipo de autoconhecimento que te ajuda a tomar decisões, para você não ultrapassar limites. E no longo prazo, realmente, não é sustentável, né? Uma coisa que eu quero, ao longo dos anos, ficar com uma carga horária mais confortável. Porque psicólogo cansado não atende bem, isso é um fato. Sim, sim. E você sabe que uma das coisas que me ajudam também é diversificar os tipos de trabalho que eu ofereço, né? Então, por exemplo, em 2026, né, tem o Clube do Livro, que eu já estava acostumada a fazer clubes do livro, né? Que foi onde a gente se conheceu. Em 2024, esse ano eu não fiz, eu fiz só mentoria de questionamento socrático, mas o ano que vem vou fazer, né, esse Clube do Livro, que também é uma forma de diversificar, que aí entra a parte também da remuneração, que é diversificada, né? Os meus ganhos ficam diversificados, mas também o meu foco de atenção, a minha energia, também fica voltada para uma coisa que eu gosto muito, que é ler, né? E aí essa parte da criatividade, então eu fico muito empolgada, uma coisa que me faz muito feliz, né? Então, assim, ler e conseguir aplicar todos esses conhecimentos que são difíceis, né, da gente entender, que é o questionamento socrático, a conceituação cognitiva, raciocínio clínico, com essas histórias, né? Então, lá nos outros clubes eu usava muito música e nesse agora eu vou usar esses livros, né? Então, é uma forma para mim, às vezes as pessoas falam, nossa, Mari, mas não fica muito pesado, é tanta coisa que você faz. Eu falo, não, pelo contrário. Porque como é uma coisa que me dá muito prazer, apesar de dar bastante trabalho, né? Que às vezes as pessoas não sabem os bastidores como são,
mas é algo que eu consigo aplicar aquilo que eu gosto, né? Que é a TCC, terapia e tudo mais, e esses conceitos que eu domino, que eu gosto, também com livros, né? Então, me ajudou a também ler outras coisas, melhorar minha sensibilidade, a minha compreensão fenomenológica, conhecer, né, outras culturas, né? Então, assim, me ajudou muito no contexto, né? Na parte dos contextos de vida diferente dos meus pacientes, né? Então, por isso que eu até faço esse convite para quem estiver nos assistindo, né? Eu vou deixar o link em algum lugar para vocês também se inscreverem no Clube do Livro, que vai ser o ano que vem, né? Começa em janeiro do ano que vem, pra gente ter oportunidade de, olha que legal, aprender conceituação cognitiva, questionamento socrático e literatura. Olha que legal. Eu tenho certeza que vai ser incrível, porque você faz isso brilhantemente, sabe, Mari? Você faz esse mix das informações, né, com arte de maneira maravilhosa, assim, eu tenho certeza que vai ser incrível. Legal. Fico feliz em saber que você gostou, né? Sempre, como eu te admiro bastante, né? Gosto do seu trabalho. E aí você tava falando, e até esqueci, ainda bem que eu lembrei. Que você falou, né, que as redes sociais deixou um pouquinho de lado, né? Tá capenga, acho que foi esse termo que você usou, tá meio capenga. Eu acho que você tem um bom gosto estético, muito, assim, legal, né? Você parece, assim, que cuidou meticulosamente, assim, pra poder... As cores, fica tudo muito bonito, combina muito, assim, com você. Depois eu vou falar pra Rosa, que eu acho muito legal a forma como você se Muito posiciona. obrigada, mas eu não vou levar esse parabéns sozinha, não. Uma das coisas que eu fiz, inclusive, para prevenir burnout é delegar as coisas que eu precisava delegar. Sim, então, deleguei contabilidade e eu tenho uma designer. Aquele bom gosto. Legal. Assim, eu vou levar o parabéns porque está incluso no meu bom gosto ter escolhido o trabalho dela. Porque eu não queria nenhuma outra, eu queria ela, porque eu gosto muito do que ela faz. Dela. Então eu tenho uma designer, também, né? Porque é muito bom. Vou levar os parabéns para ela. Mas o trabalho dela é muito lindo, né? Eu acho importante, assim, a gente apreciar o belo. Cara, combinou muito com você. Eu achei que ficou muito legal, né? Combinou mesmo. Que bom, que bom, que bom. Não tá tão de lado, não, né? Assim, quando eu digo que tá capenguinha, é porque eu queria fazer mais, né? Eu queria aparecer em vídeo, eu queria caprichar mais. Mas eu acho importante estar lá, aparecer lá de vez em quando, na medida em que a gente pode, porque é a realidade de hoje. Na medida do que eu posso é trazer conteúdos para lá, de forma mais estática, digamos assim, né? E de preferência que seja muito lindo, porque é importante. É importante, legal, bacana. Quer deixar um recado para o pessoal, falar um pouquinho do seu trabalho? Depois a gente vai colocar sua rede social, né, para o pessoal te seguir. Mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Agora é a hora do jabá. Sim, senhora. Deixa eu fazer o meu merchan, né? Faz aí. Pessoal, vocês podem me encontrar no Rosa de Oliveira Psi, é meu @ no Instagram. Tem conteúdos por lá de vez em quando, vocês me encontram por lá. Atualmente eu trabalho com psicoterapia para adultos. O meu nicho é especialmente, né, ansiedade, com foco no perfeccionismo. Então, você que está sempre se cobrando muito, que é autocrítica, que acha que faz muito, mas acha que nunca nada está bom, a gente não precisa se afundar nesse vórtice de autocrítica, né? A gente pode pedir ajuda e essa ajuda pode ser na psicoterapia comigo. Legal, Rosa, bacana. Acho que deu pra gente conhecer um pouquinho aí, né, de você, as novidades, a vida, né? A gente é uma coisa só. Mas às vezes o que aparece é mais esse outro lado ali, a piscina, né? De óculos, de terninho, né? E é legal saber esse outro lado aí da nossa vida. Quem que tá conosco na correria, o gatinho, o Rui, né? A família, ele só não tá aqui, ele só não apareceu aqui porque a porta tá fechada. Senão ele estaria dando lá da graça ia aqui. Ia ficar famoso também. Exatamente. O meu gatinho Mari, tá muito obrigada pelo aqui. Convite. Meu gatinho tá aparecendo pra lá e pra cá, querendo almoçar. Pois é, né? Estamos com hora já. Pois, Mari, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. É sempre um prazer conversar com você, né? Como disse, admiro muito o seu trabalho. Foi um prazer ser sua aluna, né? Eu só não entrei na mentoria de questionamento socrático porque eu estava muito cheia de coisa, mas pretendo, inclusive, abrir espaço para voltar a participar das coisas que você faz, porque é tudo com muito esmero, acho que você faz o que você faz de forma brilhante. E é isso. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Rosa, pelo carinho. Obrigada pela confiança em estar aqui se abrindo, falando um pouco da sua vida, do seu trabalho, né? Foi um prazer te receber. Você já tava, né? Eu já tava assim, falo, vou chamar a Rosa e tal. E aí, que bom que deu certo. Que agora esse final de ano, as agendas todas, né, na correria. Mas que bom que deu certo de te receber aqui no meu cantinho. Eu digo Da mesmo. psicóloga. Pessoal, muito Perfeito. obrigada por ficarem até agora, nos assistindo, nos escutando, né? Quem tá ouvindo, quem tá nos assistindo. Espero que tenha feito sentido, quem tá aí nesse momento. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com as coisas que nós falamos aqui hoje, né? Que estão aí nesse momento em que a Rosa também está, ou estão, às vezes, em outros momentos, mas que serve também isso que ela falou aqui hoje, né? Então, eu acho que vai ajudar bastante gente aí esse bate-papo gostoso que nós tivemos. Então, compartilha com seus amigos, ajude aí o podcast a ter relevância, não esquece de curtir, de comentar, colocar o que você quer que eu fale aqui no podcast, quem que você quer que eu entrevisto, o assunto que você quer que eu aborde aqui também, tá? Para ficar cada vez mais a sua cara, né? A cara da psicóloga e do psicólogo, tá bom? Até a próxima!